Caderneta de tiro, para que serve? Por que ela é utilizada no tiro esportivo? E será que realmente é necessário fazer uma? Quer saber? Então fica de olho no vídeo. E aí, meus amigos atiradores? Eu resolvi fazer uma caderneta de tiro. Eu venho ensaiando, tentando, querendo na verdade fazer, mas às vezes dá um pouco de preguiça. Eu chego aqui e quero logo atirar, quero logo gravar, fazer disparos e acabo deixando de lado uma coisa que eu achei muito importante depois que eu finalizei uma parte dela. Então vamos lá. A caderneta de tiro, o motivo para qual eu fiz foi justamente para facilitar os disparos e fazer com que eu erre bem menos. Por quê? Eu procurei manter uma configuração única. Um exemplo aqui, o Pro Max é um chumbo que se deu muito bem na minha Biman, tem um custo-benefício excelente, agrupamento bom, um peso leve, 14,5 grains, uma velocidade excelente, ela aí de 3.000 a 2.000 PSI, tem uma média aí de 250 metros por segundo, no ponto doce, né, vai de 248, 249 a 260, depois começa a cair de novo. Então tem um ponto doce muito bom. Primeiro ponto, escolhi o chumbo. Segundo ponto, o zoom. Eu coloquei aqui nessa luneta Discovery 3 a 12 por 40, coloquei um zoom de 9 vezes. Que é, no meu objetivo de aqui até 130 metros, é tranquilo, é um zoom legal, tem uma nitidez, tem uma visão, um campo de visão muito bom. E agora o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês a imagem do retículo da luneta olhando lá aos 130 metros. Dá uma olhada aí. E aí o que eu fiz? Eu zerei essa luneta a 25 metros no X da minha luneta, beleza? Então a 25 metros eu sei que está no X. E aí comecei a aumentar as distâncias. Coloquei o alvo ali a 40 metros e atirei bem no centro. Fiz como se fosse um agrupamento. E os disparos começaram a pegar meio dot abaixo a 40 metros. Isso nessa configuração, zoom de 9 vezes, chumbo Pro Max, velocidade de 250 metros por segundo. Aí eu vim aqui na minha caderneta e anotei 40 metros, meio dot. Fui aqui para o alvo de 65 metros, comecei a tirar, um dot compensando, não estava batendo. Coloquei um dot meio, acertei. Então vim aqui 65 metros, um dot e meio. Depois 75 metros, dois dots, não deu certo, coloquei dois dots e meio, comecei a acertar no meio da chapa. Então 75 metros, dois dots e meio. Fui lá para 80 metros, 3 dots, 90 metros, 3 dots e meio. Então, galera, ficou bem fácil. Agora, se eu manter essas configurações aqui e chegar aqui para atirar, é só olhar na minha caderneta e eu sei a qual distância ou quanto eu devo compensar. Pelo fato de eu atirar sempre no mesmo lugar, ficou um tanto quanto assim fácil de atirar, porque eu já sei as distâncias e já memorizei mais ou menos o quanto eu tenho que compensar. Porém, se eu for em outro lugar diferente, alvos diferentes, distâncias diferentes, é só de olhar eu não sei que distância que está. Então eu olho aqui, faço o ajuste do parallax. A partir do momento que o retículo e o alvo está no mesmo plano focal, está nítido tanto o retículo quanto o alvo. É só eu olhar aqui as jardas, saber mais ou menos a distância em metros por segundo que eu estou atirando, ou então fazer um cálculo de conversão aí e saber a distância exata e olhar na tabela. Eu vou saber a distância que está e quantos dots eu tenho que compensar a essa distância. Então é bem fácil. Então vamos lá, vamos imaginar que eu cheguei num lugar diferente, que eu não conheço. Coloquei a minha carabina, mirei, vou lá, faço ajuste de parallax, deu quanto aqui? 50 jardas. Beleza, tá nítido o retículo com o alvo, tá no mesmo plano focal. Então sei que é 50 jardas, aproximadamente 45 metros, 46 metros, né? Eu venho aqui 40 metros, deu meio dot. Então compensa aí um dot, que eu sei que eu vou acertar essa distância. Ou se eu errar, vai passar muito próximo. Assim eu economizo chumbo, economizo tempo e a minha taxa de acerto vai ser bem maior.
Todo esse processo, toda essa anotação que eu fiz com o Promax, eu posso fazer também com o rifle Destroyer. Pelo fato dele ser mais pesado, a tendência dele é cair um pouco mais. Com o rifle Round também, 18 grains, mais pesado que o Promax. Também a tendência é cair mais que o Promax. Aí eu venho aqui e faço a mesma anotação. Vou lá, vou dar um exemplo, tá? A 65 metros caiu 1,5 dot com o Promax. Vamos supor que com o Round caiu 2 dots, 2,5 dots, não sei, ainda não fiz isso. Mas pretendo fazer também com os 3 chumbos que eu mais utilizo, que é Promax, Rifle Destroyer e Rifle Round. E aí eu tenho uma tabela dos 3 tipos de chumbo em todas as distâncias que eu costumo atirar, ou então de 5 em 5, de 10 em 10 metros, para ficar mais fácil. A única coisa que eu vou ter que fazer, caso eu troque de chumbo, é a regulagem da luneta. Por isso que eu disse no começo do vídeo que eu fiz uma configuração padrão e única para mim. Então, se eu não trocar o chumbo, manter a luneta regulada aqui sempre zerada a 25 metros, essa vai ser a configuração. Caso eu troque de chumbo, um exemplo, o Destroyer, ele tem um ponto de impacto, o POI dele, pegou um pouco mais para a direita do que o Promax a 25 metros. Então vamos jogar aí ao dobro, a 50 metros, esse pequeno deslize, essa pequena diferença de centímetros, né, de milímetros, a 25 metros, a 50 metros, já serão centímetros maiores. A 100 metros, o chumbo já vai estar deslocando bastante. Então, para disparos maiores, ou eu compenso de forma visual, ou eu tenho que mexer na luneta aqui. Por isso que eu optei em fazer uma configuração única com o Promax, beleza? Você pode utilizar a sua caderneta de tiro também para marcar o ponto doce da sua carabina, que é o que eu pretendo fazer também. Numa segunda página ou embaixo, colocar, um exemplo, a velocidade que ela começa, começa com 250 metros por segundo a 3.000 PSI. Aí você coloca a sequência de disparos, o quanto de pressão que ainda tem na sua carabina. Caso for PCP ou se for Spring, você pode colocar só a velocidade dos disparos, o spread, né? A diferença de um disparo de outro, e ter bastante informação aqui da sua carabina. Utilizar também outras páginas para carabinas diferentes. Você coloca lá, sei lá, SAG customizada com um kit Elite de 45 quilos, um Inverter de 45 quilos. A velocidade com cada chumbo, enfim, dá para fazer muitas coisas, dá para ter muitas informações aqui, beleza? Espero ter ajudado. Tenta fazer aí com a sua carabina e deixa aí nos comentários se deu certo ou não. Se gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, valeu e bons tiros!